3. Jesus cura a mão ressequida de um homem. Quantos acharam? Amém? E outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Vou repetir. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, ou seja, contra Jesus, procurando ver como o matariam. Senhor Jesus, aqui me coloco à sua disposição. Reconheça a minha limitação, a minha pequenez e a minha total e inteira dependência do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz. Amém. Quantos podem dizer amém? É sempre bom poder estudar sobre Jesus. É sempre bom poder acompanhar os passos de Jesus. Enxergar Jesus não como um mito, não como um personagem da história, mas alguém que participa conosco na dinâmica da nossa vida. Alguém que entra nas nossas vidas e entra nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e que presta atenção na gente, que nos observa, como ele observou este homem, que estava naquele culto, com aquela necessidade, com aquele sofrimento, e teve os olhos de Jesus voltados para ele. Eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração, intitulada Os Passos para a Cura. À luz dessa cura que Jesus operou na vida deste homem, a cura do homem que tinha uma mão mirrada, mão atrofiada, mão deformada. Ele tinha uma deformação, ele tinha uma mão atrofiada. Mão mirrada significa mão sem vida. Essa é a situação daquele homem. Então você percebe que ele tinha um problema não apenas de natureza física, que certamente dificultava ou impedia até dele exercer a sua atividade laborativa, o seu trabalho. Isso limitava demasiadamente esse homem, mas essa deformidade, essa doença, certamente causava um problema de baixa autoestima, um problema de ordem emocional, já que, em razão dessa sua deficiência, certamente esse homem ele era estigmatizado, ele era marginalizado, ele era ridicularizado. Então ele não tinha prazer de estar onde as pessoas estavam. E é precisamente por isso que quando Jesus entra na sinagoga, ele não está no meio, ele está num canto, escondido, com medo de ser mal compreendido, com medo de ser maltratado, com medo de ser zombado. Então nós temos diante de nós um homem que tinha uma enfermidade física, mas também uma enfermidade da alma, uma enfermidade emocional. E também uma enfermidade espiritual, porque vivia num ambiente
extremamente opressor, apesar de ter nome de igreja, apesar das pessoas ali naquela sinagoga reunirem-se em nome de Deus, mas os líderes, nós vamos ver, religiosos daquela época, não tinham uma compreensão exata de Deus ou da sua palavra. E Jesus então intervém na vida deste homem e opera um milagre e restitui, traz de volta, não apenas o movimento das suas mãos, mas traz de volta também a sua dignidade. Esse é o Jesus que nós servimos. É um Jesus que restaura. Amém? É um Jesus que restaura. Jesus entra na sinagoga, porque Jesus, ele amava a igreja. Jesus amava a comunhão. E nós, como discípulos de Jesus, também devemos amar a comunhão dos santos. Jesus tinha prazer de estar onde o nome de Deus era ensinado, era adorado. Isso é uma lição para nós. É uma lição para nós. Não só Jesus estava ali na igreja, como também aquele homem, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, mas as limitações daquele homem, o problema daquele homem, não o impediu de vir à igreja. Muitos de nós não vimos a igreja e apresentamos uma série de desculpas, mas como eu sempre gosto de dizer, irmãos, os problemas, eles deveriam nos trazer para a igreja e não nos afastar da igreja. Então, o cidadão não vem para a igreja porque está desanimado, porque está fraco, quando exatamente aí é que ele deveria vir. Porque ele poderá estar perdendo a chance, a oportunidade daquele homem, como aquele homem teve, de ter um encontro com Jesus, de ter a sua vida restaurada, de ter a sua vida transformada. Existem dois tipos de religiões no mundo: a religião da vida e a religião da morte. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que nos aproxima de Deus e também nos aproxima uns dos outros. Adorar a Deus e salvar o homem. Essa é a religião da vida, é a religião que adora a Deus e se preocupa com o bem-estar do homem caído, o homem sofredor. E a religião da morte, que era a religião que aquele homem estava inserido naquele contexto, que estava matando aquele homem, estava oprimindo, escravizando aquele homem, ele era desprezado. Os seus líderes religiosos não tinham a menor sensibilidade com a dor e sofrimento daquele homem, ao ponto de precisar Jesus chamar aquele homem para o meio, como quem, tratando com seus líderes religiosos, como quem tentando de alguma forma despertar a compaixão, o amor e a sensibilidade. Nem por isso aqueles homens assim fizeram. E a segunda religião, a religião para a morte, é aquela centralizada em regras humanas e que oprime os aflitos. Quando Jesus entra na sinagoga, quando ele entra na sinagoga, Jesus encontra duas classes de pessoas. Quantas classes? Duas classes, dois personagens. Primeiro, Jesus, ele vê um homem com a mão mirrada. Como eu disse, mirrada significa seca, sem vida, atrofiada, deformada. Aquele homem, como eu disse, não tinha apenas um problema de natureza física, mas um problema de natureza emocional. Ele tinha uma baixa autoestima. Ele tinha uma dificuldade enorme de se autoaceitar. Isso, consequentemente, fazia com que ele fosse uma pessoa que se sentisse insegura diante dos desafios da vida. Então ele, a gente pode dizer, uma pessoa retraída, uma pessoa que já não sonhava mais, que não acreditava na possibilidade de mudança. Certamente era uma pessoa que tinha uma timidez em excesso. E isso dificultava a sua vida em sociedade. E ele também tinha uma sensação de incapacidade, de menos-valia.
Portanto, era um homem que vivia debaixo de um estigma. Ele tinha um estigma social. Em razão da sua deformidade física, provavelmente esse homem era um homem desprezado, era um homem humilhado, era um homem ridicularizado. Portanto, ele tinha um problema de natureza física, ele tinha um problema de natureza emocional, mas ele também tinha um problema de natureza espiritual. Ele convivia numa comunidade que, ao invés de ser uma comunidade terapêutica, onde houvesse acolhimento, amor, compreensão, sensibilidade, aquele homem vivia numa comunidade doente. Seus líderes eram pessoas que o oprimiam. Irmãos, isso é trágico, mas é uma realidade em nossos dias. A igreja, e aí, Mauro, viu? Eu peguei uma palhinha lá no teu texto, eu estava lendo um texto do Mauro. A igreja deveria ser e tem que ser uma comunidade terapêutica, um lugar de cura, um lugar onde as pessoas saem melhores do que entram. Mas, irmãos, existem determinados lugares e determinadas comunidades que as pessoas, elas saem piores do que quando entram. Existem determinados arremedos de igreja, que a gente não pode chamar de igreja, de verdadeiros ajuntamentos de pessoas, de líderes inescrupulosos, como esses homens, que demonstraram estar mais preocupados com uma regra, com uma tradição humana, e começaram a questionar o próprio Jesus, se ele deveria curar num sábado. Veja, irmãos, o caráter destes homens. Portanto, aqueles líderes religiosos não tinham o menor amor, não tinham a menor bondade. Eles estavam fundamentados numa teologia errada, tinham uma visão distorcida do sábado, que não era uma visão bíblica, não era uma visão correta. E como a gente tem falado por aqui, irmão, teologia errada, ensinamento errado, leva a comportamentos errados. Por isso que o cristão, quando ele adere a uma igreja, a uma comunidade evangélica, uma comunidade de fé, ele não pode ser simplesmente uma pessoa que fecha os olhos para tudo e que aceita tudo com normalidade, não. Você tem que ter uma autocrítica e realizar tudo à luz da palavra de Deus. Se aquilo que o pastor está falando, se aquilo que ele está ensinando tem respaldo nas escrituras sagradas. Porque se não tiver, isso só faz adoecer mais as pessoas. Quantos líderes religiosos que enxergam os seus liderados não como ovelhas que precisam ser acolhidas, que precisam ser amadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. Mas infelizmente a realidade em muitos lugares é que o interesse único é o dinheiro, é a ganância, é arrancar, é tirar. Isso deveria causar em nós, irmãos, aquilo que causou em Jesus: indignação. Às vezes eu olho determinados programas evangélicos que me dá asco, me dá indignação de ver tanta manipulação em nome de Deus. Coisas ensaiadas, marketing puro, que deformam a alma, que destrói as pessoas. E as pessoas inocentemente são como ovelhas para o matadouro. Então a gente vê certos discursos na televisão: olha, eu estava no mundo, mas eu aceitei Jesus, agora eu tenho 5 casas, agora eu tenho 10 carros na garagem. Irmãos, eu tenho nojo desse discurso. Eu tenho vontade de vomitar. Sabe por quê? Porque a irmãzinha ou irmãozinho que não tem nem uma bicicleta, que não tem nem condições de comprar um carro, qual é o raciocínio que essa pessoa vai ter? Que Deus não me ama. Eu devo ter algum problema, eu devo estar em pecado, eu não tenho fé. E sabe o que isso gera? Doença na alma. Existe muita gente doente na alma. Uma vez eu fui aconselhar uma irmã e ela começou a chorar e ela teve um surto. Ela disse: não, eu não posso chorar,
Porque eu aprendi na minha igreja que eu não posso chorar, que crente não chora, que crente não sofre. Isso é perigoso. Aquele homem vivia num sistema religioso opressor, mentiroso, enganoso, onde seus líderes davam mais valor aos rituais religiosos, regras religiosas, do que vida humana. Eles estavam mais preocupados com observância de regras religiosas, que não foram nem regras instituídas por Deus. A questão do sábado aqui não era a questão do sábado que estava em jogo, mas eles regulamentavam, acrescentavam ao mandamento do sábado uma série de regulamentações. E eles estavam insistindo nessas regulamentações. Eram homens que se importavam mais com tradições humanas do que com o sofrimento do homem. Para eles, era mais importante proteger suas leis do que libertar um homem em sofrimento. Que distorção do evangelho. Como diz um livro, não sei quem escreveu, o que fizeram com o evangelho. O que estão fazendo com o evangelho. Ainda hoje, existem ambientes de igreja que são adoecedores. As pessoas entram para a igreja e saem piores do que elas são. Irmãos, a gente tem que ser franco. Eu, para ser pastor e dizer isso, eu tenho que ter muita coragem para falar isso, mas é verdade. Tem pessoas que entram para determinadas igrejas que elas saem piores do que elas são. Ambiente onde as pessoas elas são vistas como contribuintes e não como ovelhas. Ambientes onde se prega mensagem triunfalista, antibíblica. Se você estiver passando por alguma dificuldade, ou você está em pecado ou você não tem fé. Isso é uma doutrina diabólica, maligna, não tem apoio bíblico. E como o pastor é uma pessoa que tem boa fé e tem credulidade, as pessoas acreditam. Veja, irmãos, a responsabilidade do líder que sobe aqui a essa tribuna e usa esse microfone. A teologia da prosperidade, que tanto mal tem causado na vida das pessoas, de prega um evangelho triunfalista. Provavelmente aquele homem tinha sido trazido pelos próprios líderes religiosos para testarem a Jesus e o acusarem de violar o sábado. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que a maneira como eu entro e me porto diante de Deus determina como eu saio diante da presença de Deus. A maneira como eu me porto, a maneira como eu me posiciono diante da presença de Jesus vai determinar como eu vou sair da presença dele. Vamos de 2 exemplos. Primeiro, os fariseus, os líderes religiosos. Aqueles homens, eles não estavam ali na sinagoga, não foram ali para adorar a Jesus. Eles não foram ali com a expectativa de ouvir Jesus. O texto é bem claro, diz que eles estavam ali observando Jesus. Um espírito, um coração fechado. Estavam ali para fiscalizar Jesus. Não estavam ali com o coração aberto para receber o que de bom Deus tinha reservado para ele. Irmãos, é possível fazer a coisa certa com motivos errados. Vir à igreja é uma coisa certa, sim ou não? Sim. Mas é possível você fazer uma coisa certa com motivos errados. Se eu venho para a igreja, isso é uma coisa certa. Mas se eu venho para a igreja apenas encarando isso daqui como um encontro social, porque hoje é domingo, eu estou fazendo a coisa certa com o motivo errado. Se eu venho aqui para fiscalizar se o erro do pregador, como é que vai ser a mensagem do pregador, se é esse espírito que me move, eu estou fazendo a coisa certa, movido por um sentimento errado. Essa é a explicação, é a razão porque muitas pessoas entram e saem da igreja e nunca têm a sua vida transformada. Nunca recebem a cura, nunca recebem um milagre, porque elas vêm motivadas por razões erradas.
Aqueles homens estavam ali como fiscais da lei. Eles não eram adoradores, eles eram acusadores. Estavam ali para criticar, estavam ali para acusar. Irmão, Jesus pode olhar para dentro do meu coração agora. Jesus, ele pode olhar para dentro do seu coração. O que te motivou a vir aqui? Como está o seu coração? Quando eu louvo, quando eu adoro, o que me motiva a adorar? Será que eu estou cantando, louvando, como se eu estivesse cantando Atirei o Pau no Gato? Totalmente viajando. Aqueles homens estavam ali fiscalizando Jesus. Era a postura daqueles homens que atraiu a ira. O texto diz que Jesus, com a atitude daqueles homens, Jesus ficou irado e muito triste. Ao passo que o homem da mão mirrada estava ali. Certamente, quando Jesus se aproximou, o coração dele palpitou. Eu creio que Jesus, ele pode mudar a minha vida. Eu creio que Jesus pode transformar. Eu quero muito isso, eu desejo muito isso. Não há nada mais que me motive a estar aqui do que ter uma experiência real com esse Jesus. E essa reação, essa postura desse homem atraiu a compaixão de Jesus. Veja, duas posturas diferentes atraíram duas atitudes de Jesus. Os fariseus religiosos, em razão da sua hipocrisia, da sua insensibilidade, de motivações erradas, eles atraíram a ira de Jesus e a tristeza de Jesus. E aquele homem que estava ali com um motivo, uma motivação correta, atraiu a compaixão de Jesus. Mas esse homem, antes dele ser curado, ele dá 3 passos, que são os 3 passos para a cura. E quando a gente fala de cura, irmãos, a gente não fala só de cura física, né? Cura é um bem-estar físico, psíquico, social. Eu preciso estar bem fisicamente, meu organismo precisa estar equilibrado, mas eu preciso estar emocionalmente bem, eu preciso estar espiritualmente bem. A primeira coisa que Jesus faz para aquele homem, irmãos, é diz: levanta-te. É curioso. Aquele homem, ele estava prostrado. Aquele homem estava caído, ele estava derrotado, ele estava cabisbaixo, vencido, lá no canto. E o curioso, irmãos, talvez se fosse eu, pelo que eu me conheço, se tivesse uma pessoa ali, lá no cantinho da oásis, caído, escondido, sofrido, pelo que eu me conheço, eu iria lá, eu ia pegar ele no colo, eu ia dar um beijo nele, eu ia dar o meu número de WhatsApp para ele, e eu ia mandar mensagens de automotivação para ele. Jesus disse assim: fique de pé, se levanta. Sabe o que significa dizer, irmãos? O primeiro passo para a cura. Se levantar na Bíblia, né, quando Deus ele fala para o profeta Ezequiel: levanta-te e falarei contigo. Ele não está falando no sentido de você estar sentado e ficar de pé. O levantar de Deus, esse comando de Deus, levantar significa esteja pronto para o que eu vou fazer, para o que eu vou te revelar, profeta. Então eu creio que esse é o significado quando Deus diz para aquele homem: se levanta. Se levanta, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: se prepare, esteja pronto para o que eu vou fazer na sua vida. Esse é o primeiro passo para a cura. Para ser curado, eu tenho que ter uma expectativa. Quando eu venho para um culto, quando eu estou adorando, quando eu estou louvando, eu tenho que ter uma expectativa de que algo pode acontecer. De que Deus deseja, aquela cura que eu espero, aquela porta que eu desejo, aquele emprego, Senhor, eu tenho que estar ligado na expectativa, desejando, meu coração tem que estar pulsando. A qualquer momento Deus pode salvar meu filho, a qualquer momento, enquanto eu estou louvando, enquanto o pregador está pregando, quem sabe eu creio que Deus pode me curar, Deus pode transformar a minha vida, Deus pode fazer algo. Você entra para um culto como esse
ou você entra assim, totalmente desligado, né? Jesus está dizendo para você nessa noite: levanta-te, tenha uma expectativa, acredita que eu posso fazer um milagre na sua vida. Desenvolva uma disposição interior. Você precisa desejar, você precisa querer. Mas esse levanta-te também, irmãos, isso me ensina que Jesus está dizendo: para com esse vitimismo seu. Aprenda a andar com as suas próprias pernas. Pare de esmolar caridade. Para de ficar esmolando esmolas humanas. Pare de ficar dependendo de tapinha nas costas. Isso quem faz, irmãos, somos nós. E isso a gente acostuma mal às pessoas. Se a pessoa está aqui caída no chão, a gente pega essa pessoa no colo, a gente leva para o culto, está tudo bem, está tudo bem. A gente dá beijinho, a gente faz cafuné, a gente leva para o culto, leva para casa e leva para o culto. Isso é bom, mas não pode ser para sempre, porque isso acostuma mal, a pessoa fica viciada e dependente disso. É como uma tipóia. A tipóia, ela tem um tempo certo. Se você colocar a tipóia por um tempo acima do necessário, o que isso vai ocasionar? Um atrofiamento. Como a mão daquele homem, vai ficar mirrada. Então eu vejo nessa lição de Jesus, a lição de que Jesus não é uma pessoa que fica mimando as pessoas. Ele diz: levanta-te, toma uma postura, saia dessa posição de vitimização, de autocoitadismo, levanta daí. Eu não vou ficar carregando você no colo para sempre. Não, se levanta. Não há nada de mais em carregar alguém no colo, em fazer um carinho, em estender a mão. O problema é que a igreja está mimando demais as pessoas e elas estão ficando mal acostumadas. É igual a igreja que se acostuma em só enche igreja com cantores famosos. O grande problema, não há nada de errado nisso. O grande problema é que quando faltar dinheiro, né, Marco Aurélio, as pessoas se acostumam mal. Então, quando a pessoa está arrebentada, está no chão, quando você pensa que Deus vai fazer com você o que o pastor Marco Aurélio faz, o que o pastor José Wellington faz, Deus faz diferente. Você vai estar esperando um cafuné e Deus chega: levanta-te. Meu Deus. Eu não falo com gente caída. Eu não falo com vítima. Seja personagem da tua vitória, da tua história. Vítimas não se levantam, porque elas esperam que alguém seja suas pernas, que alguém mande um e-mail, que alguém mande um WhatsApp. Vítimas não andam, elas estão sempre esperando que alguém as carregue, mas Jesus está dizendo: ande com as suas próprias pernas, se levante. Pessoas assim, elas nunca fazem nada, porque elas estão sempre esperando que as pessoas façam por ela. Então, o primeiro passo da cura é ter uma expectativa de que Deus, Ele pode, quer e vai fazer alguma coisa. Mas o segundo passo para a cura, Jesus disse para aquele homem: olha, levanta-te, eu não falo com gente caída. Pare com essa autovitimização de ficar culpando tudo e todos pela tua situação. Se levanta e vem para o meio. A sinagoga, irmãos, era diferente de uma igreja como essa, né? A sinagoga, a tribuna, o púlpito ficava no meio, né? E as pessoas, líderes religiosos, ficavam ali e as pessoas ficavam ao redor. E Jesus manda aquele homem vir para o meio, ou seja, Jesus, Ele encoraja aquele homem a assumir publicamente a sua condição. Sabe qual é a lição que nós aprendemos? Antes da cura,
Deus quer que você assuma a sua condição de doente. Vem para o meio, para de se esconder, para de se esconder atrás de máscara, assume que você tem um problema, porque se você não assumir, enquanto você ficar escamoteando esse problema, enquanto você ficar vivendo de disfarce, enquanto você ficar vivendo uma representação teatral, querendo provar para todo mundo que está tudo bem, aquele câncer continua te corroendo. Jesus, vem para o meio. Saia do canto. Para de se esconder. Assuma. Eu tenho um problema. Jesus, está doendo. Há uma área na minha vida que eu não consigo vencer. É o dinheiro, é o sexo. O que é? Diga para Deus, irmãos. Irmãos, a pior mentira não é aquela que as pessoas dizem para nós. A pior mentira é aquela que nós falamos para nós mesmos. É quando nós mentimos para nós mesmos. Quando nós, talvez em razão do orgulho, da prepotência, da arrogância, a gente está morrendo aos poucos, mas a gente é incapaz de admitir que nós temos um problema. E isso, além de não ajudar, só atrapalha. O orgulho. Então Jesus estava quebrando o orgulho daquele homem. E talvez, não só uma questão de orgulho, mas também pela intolerância das pessoas. Talvez a gente não vem para o meio, não assume os nossos erros, as nossas dificuldades. Nem sempre é por orgulho, às vezes é por medo. Medo de se machucar, medo de se ferir. A gente há pouco tempo trouxe aqui palestra sobre depressão, né? Marco Aurélio estava falando para mim, compartilhando de uma pessoa, amiga, que disse que não aceita isso. Porque depressão é coisa de gente que não acredita em Deus. Irmãos, isso é uma covardia. Então, quando você convive num ambiente onde as pessoas encaram a depressão dessa forma, o que isso gera? Faz com que as pessoas elas não se sintam à vontade de se abrir, de falar, porque elas vão se sentir machucadas, feridas. É a mesma coisa você dizer para um deprimido: declare, eu sou mais do que vencedor. Nunca diga isso para um deprimido, por favor. Depressão é doença, se trata com remédio. Isso é. Aquele homem vivia exatamente nesse ambiente religioso, né? Onde as pessoas, aqueles líderes religiosos, eram pessoas extremamente insensíveis, não estavam preocupadas. Muitas vezes, pela intolerância das pessoas, nós nos escondemos. Mas Deus está dizendo para nós, como disse para aquele homem: não se esconda, saia da caverna do orgulho, saia da caverna do medo, saia da caverna da vergonha. Reconheça sua necessidade e declare suas necessidades publicamente. Aquele homem vivia se escondendo, ele tinha vergonha da sua mão seca. Ele tinha complexos de inferioridade. Ele tinha vergonha do seu corpo. Ele tinha traumas não curados. Mas antes de eu curar você, você tem que tirar a sua máscara. Vocês lembram de Naamã? Um general, cheio de predicados, cheio de galão. Mas ele tinha um porém na sua vida. Porém, leproso. E qual foi a ordem que Deus deu para Naamã? Você deve se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Deus estava tratando com ele. Deus estava dizendo assim: saia, não se esconda atrás dessa armadura. Você precisa tirar essa máscara, essa armadura, e assumir publicamente que você tem um problema. Irmãos, o mais encantador em Jesus é
é que você pode abrir-se a Jesus sem medo de ser ferido. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece. As pessoas, elas têm dificuldade de lidar com as nossas dores, os nossos traumas, os nossos complexos, porque as pessoas não conhecem a nossa história. Então é fácil rotular uma pessoa porque ela age assim ou assado. Mas se você parar para conversar com aquela pessoa, se você perceber as vivências, os traumas, quem sabe os abusos, isso vai explicar em muito por que aquela pessoa é tímida, é retraída. Ela tem um problema de baixa autoestima. Mas se abrir com Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque Jesus, ele de fato nos conhece melhor do que nós mesmos. No Salmo 103 vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nessa noite, o segundo passo para a cura, abra seu coração e diga para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Terceiro e último passo, Jesus diz para aquele homem: estenda a sua mão. Ele não podia estender com a força física, mas ele estendeu com a força da fé. Jesus, ele deu uma ordem: estenda a sua mão. Sabe qual é a lição que nós aprendemos? É que para receber a cura e o milagre de Deus, nós temos que ter atitudes de fé. A fé não é apenas uma vaga ideia, não é um mero sentimento. É a atitude de fé que gera milagre, que transforma situações. O que muda, o que transforma a sua vida não é esse sermão que está sendo pregado aqui hoje no domingo, mas é aquilo que eu faço com esses princípios, com essas verdades na segunda-feira. É aquilo que eu faço, como eu reajo, qual é a minha postura diante daquilo que é ensinado, daquilo que é pregado. É a minha atitude, a minha reação, o meu modo de ver, o meu modo de fazer. Era isso que Jesus estava dizendo. Estenda a sua mão. É responder afirmativamente, ser obediente ao comando de Deus. Aquela era uma causa perdida, mas Jesus lhe dá uma ordem. Aquele homem deveria exercitar a sua fé e fazer o impossível mediante a palavra de Deus. A fé que realiza, a fé que triunfa, a fé que rompe, a fé que gera resultado é uma fé dinâmica, é uma fé operosa, não uma fé estática, não uma fé estéril. Como Tiago, ele diz isso. A fé sem as obras é morta. O que Tiago está querendo dizer? Olha só, a fé como apenas um conceito, se não estiver acompanhada de atos concretos que a autenticam, que demonstram a sua evidência, é morta. Cantar quando tudo está bem é fácil, mas atitude de fé é mesmo quando em meio às adversidades da vida você louva. Quando você louva em meio à adversidade, isso você está exercitando a sua fé. Uma coisa é dizer eu tenho fé. Outra coisa é chegar aqui e cantar, eu tenho fé. Outra coisa é não demonstrar essa fé por meio de atitudes práticas. Irmãos, o que seria da mulher que tinha um fluxo de sangue se ela tivesse ficado em casa esperando por Jesus? Aquela mulher tinha um ato de fé. Ao sair da sua casa, ao enfrentar a multidão, mesmo numa situação de total exaurimento físico, sem a menor condições, mas aquela mulher, ela foi até Jesus. Isso, irmãos, é ato de fé. A gente precisa dessa atitude de fé, não apenas uma fé de cabeça, não uma fé abstrata, mas nós precisamos demonstrar isso na prática.
Não basta saber o que tem que ser feito, é preciso fazer o que tem que ser feito. Eu quero convidar você para ficar de pé. Jesus, ele não se impressiona com os nossos discursos de fé. Às vezes a gente não tem vontade de vir a um culto como esse, né? Às vezes você se sente desanimado, fraco. E nós, às vezes, dizemos que temos fé, mas a nossa fé não resiste a um mínimo problema, a uma mínima dificuldade. Não resiste. Uma mínima dificuldade é suficiente para travar a gente. Mas a fé viva em Deus, essa fé que Jesus exigiu desse homem, que exigiu um esforço, é fazer o impossível, mas confiado na palavra de Deus. Eu creio que mesmo em meio à dificuldade, à luta, eu vou, porque Deus, ele vai falar comigo. Eu creio que eu posso estar experimentando uma situação difícil, mas eu não vou deixar de louvar, eu não vou deixar de servir a esse Deus. Isso são atitudes de fé. E o mais maravilhoso, irmãos, é que Jesus não mudou. A mesma palavra que restituiu não apenas o movimento do braço daquele homem, da mão, restituiu a sua autoestima, a sua alegria de viver, o seu sonho. Se você crê, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Talvez você ache que essa mensagem ela não tem muita pertinência com a nossa vida. Mas eu quero que nessa noite você medita comigo. Aquele homem tinha uma mão mirrada. Aquele homem tinha uma mão seca. Aquele homem tinha uma mão sem vida. Certamente ele andava no culto escondendo. Mão seca é mão que não atinge o propósito para o qual ela existe. Quem sabe você não tem uma mão seca. A sua mão não é mirrada. Mas só você e eu sabemos o que está mirrado, seco e sem vida na sua vida. Quem sabe o seu caráter está mirrado. Quem sabe o que está seco, sem vida, é a sua vida sentimental. Está mirrada, está seca. Você não se sente solitário, você se sente desprezado, a sua autoestima está lá embaixo, você sente que isso perdeu o brilho, perdeu o fulgor. Quem sabe é o seu casamento, né, que está mirrado, está seco, perdeu o brilho, não há mais entusiasmo, não há mais encanto, não há mais romantismo. Quem sabe o que está seco na sua vida é a sua vida financeira. A sua vida financeira que te toma o teu sono, o desemprego, que te corrói, que te preocupa, que te assusta. Quem sabe o que está mirrado na sua vida é a sua saúde. Mas nesta noite, o mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga está aqui olhando para você. E esse mesmo Jesus, ele olha para você com um olhar não como aqueles líderes religiosos, não com um olhar acusador, não com um olhar de censura, mas com um olhar de misericórdia. E ele diz para você: filho, filha, eu quero que você tenha uma expectativa. Se levanta, se prepare para o que eu posso fazer na sua vida. Se prepare, se coloca de pé, coloque-se em prontidão, fique atento, fique ligado para o que eu posso fazer na sua vida. Em segundo lugar, Jesus está dizendo para você: até quando você vai se esconder atrás dessa máscara? Até quando você vai fingir? Quem sabe você finge não é por má fé,
mas é porque você foi muito ferido pelas pessoas. E você tem medo de que as pessoas possam não te compreender pela intolerância das pessoas. Mas Jesus nesta noite diz: filho e filha, tire essa máscara, tire essa capa de super-herói que não combina com você, porque nem voar você sabe. Por que você usa essa capa de super-herói? Por que você traz essa aparência de espiritualidade, mas só no silêncio do seu quarto? Eu conheço o teu íntimo, o seu coração, eu sei aquele câncer que te corrói, aquele pecado encoberto que você não sabe lidar com ele. Até quando você vai viver de aparência? Até quando você vai ficando desculpa, tentando provar para todo mundo que você está certo? E quanto mais você tenta provar, mais você se afunda, mais você se prejudica. Você está igual a Saulo no caminho de Damasco, dando murro em ponta de faca. Deus está dizendo: pare, vem para o meio, venha para o meio, assuma a sua condição. Diga para mim qual é a área da tua vida que te faz chorar, que você tem dificuldade de lidar com ela, porque eu sou aquele que te entendo, eu sou aquele que te compreendo, eu sou aquele que tomo você pela tua mão e diga: eu quero mudar a tua história. Mas enquanto você estiver aí nesse cantinho, enquanto você estiver escondido, enquanto você estiver com essa auto-vitimização, ninguém me ama, ninguém manda palavra para mim. Levanta-te, homem, levanta-te, mulher. Eu não falo com homem caído. Levanta-te e se prepare para o que eu vou fazer na sua vida. E por fim ele te diz nesta noite: estenda sua mão. Tenha uma atitude de fé. Se você é esta pessoa, se você não tem vergonha, se existe alguma área da sua vida que precisa de cura, ninguém precisa saber, não é vergonha para ninguém. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui.